O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. O problema religioso, parte 1. A natureza religiosa de O Livro dos Espíritos ressalta desde as suas primeiras páginas. Como já vimos, Kardec o inicia pela definição de Deus, mas o Deus espírita não é antropomórfico, não é um ser constituído à imagem e semelhança do homem, como das religiões. A definição espírita é incisiva. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Assim como para Spinoza, Deus é a substância infinita, para Kardec é a inteligência infinita. Mas assim como erraram os que confundiram a substância spinoziana com o universo, assim também se enganam os que confundem a inteligência infinita com o homem infinito e a religião espírita com os formalismos religiosos. Os atributos de Deus não se confundem com os precários atributos humanos. Ele é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Deus não se confunde com o universo, pois é o Criador e o mantenedor do universo. Entretanto, ao tratar da justiça de Deus, vemos Kardec empregar uma terminologia antropomórfica, falando em castigos e recompensas, o que tem dado motivo a afirmar-se que o Deus espírita é semelhante ao das religiões. A explicação desse fato, que à primeira vista parece contraditório, está na questão 10ª. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe, para tanto, um sentido. E logo a seguir vem a explicação de Kardec a respeito. Mais adiante, no item 13, encontramos a resposta de que os atributos de Deus, a que nos referimos acima, são apenas uma interpretação humana, aquilo que o homem pode conceber a respeito de Deus, no seu estágio atual de evolução. Kardec, portanto, emprega a linguagem que podemos empregar, de maneira compreensiva, para tratar de Deus. Não humaniza Deus, mas apenas o coloca ao alcance da compreensão humana. Não obstante, a natureza suprema de Deus, como inteligência infinita e causa primária, é sempre resguardada. Vemos isso em todo o primeiro capítulo e em muitas outras passagens do livro. No capítulo sobre o panteísmo, qualquer confusão entre o Criador e a criação foi afastada. O Deus espírita não é antropomórfico, mas também não é panteísta. Por outro lado, o Livro dos Espíritos veda imediatamente o caminho às especulações ilusórias e imaginosas sobre a natureza de Deus. Uma vez que falta ao homem o meio de compreendê-lo, inútil será tentar a sua definição através de suposições ingênuas ou atrevidas. É o que vemos no item 14º do primeiro capítulo, no estabelecimento de um princípio que define de maneira absoluta a posição do Espiritismo em face do problema, separando-o decisivamente de todas as escolas de teologia especulativa ou de ocultismo de qualquer espécie. Vejamos esse trecho fundamental, podendo o leitor encontrá-lo no lugar próprio deste volume. Deus existe, não o podeis duvidar, e isso é o essencial. Acreditai no que vos digo, e não queirais ir além. Não vos percais num labirinto, de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes que vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Isto vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Deus, como inteligência infinita ou suprema, é o que é. Não comporta especulações ociosas, definições imaginosas. O homem deve conter-se nos limites de si mesmo, cuidar das suas imperfeições, melhorar-se. Basta-lhe saber que Deus existe.
e que é justo e bom. Disso ele não pode duvidar, porque pela obra se reconhece o obreiro. A própria natureza atesta a existência de Deus, sua própria consciência lhe diz que ele existe, e a lei geral da evolução comprova a sua justiça e a sua bondade. Descartes dizia que Deus está na consciência do homem, como a marca do obreiro na sua obra. Os espíritos confirmam esse princípio, mas vão além, mostrando que a marca do obreiro está em todas as coisas, na natureza inteira. A negação de Deus é, para o espiritismo, como a negação do sol. O ateu, o descrente, não é um condenado, um pecador irremissível, mas um cego, cujos olhos podem ser abertos e realmente o serão. Porque Deus é necessariamente existente, segundo o princípio cartesiano. Nada se pode entender sem Deus. Ele é o centro e a razão de ser de tudo quanto existe. Tirar Deus do universo é como tirar o Sol do nosso sistema. Simples absurdo. Mas, pelo fato de não ter a forma humana, de não se assemelhar ao homem, no tocante à constituição física deste, não se segue que Deus esteja distante do homem e indiferente a ele. O Deus espírita se assemelha ao aristotélico, pelo seu poder de atração, mas se afasta dele quanto à indiferença em relação ao cosmos, porque Deus é providência, Deus é amor, é o Criador e o Pai de tudo e de todos. O universo se define por uma tríade, semelhante às tríades druídicas: Deus, Espírito e Matéria. Vemos isso no item 27, quando Kardec pergunta se existem dois elementos gerais, o Espírito e a Matéria, e os Espíritos respondem: sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. A matéria, porém, não é só o elemento palpável, pois há nela o fluido universal, o seu lado fluídico, que desempenha o papel de intermediário entre o plano espiritual e o propriamente material.